Deputados alertam para a possível crise econômica no estado com a queda na arrecadação tributária no primeiro trimestre de 2015. Deputado Bi Garcia analisa a escolha da presidente Dilma na direção do Ministério da Educação. Deputada Djuta Afonso denuncia cobrança indevida a pequenos e microempresários. No Dia do Jornalista, a Assembleia faz homenagem aos profissionais do estado. Médico Raimson Monteiro recebe o título de cidadão amazonense. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos do dia. Boa noite. 274 milhões de reais foram os prejuízos do Amazonas na arrecadação tributária no primeiro trimestre de 2015. O anúncio realizado pelo secretário estadual da Fazenda repercutiu no parlamento como um alerta à crise que se instala no país. Nos 3 primeiros meses do ano, a arrecadação de tributos aos cofres da Fazenda Estadual teve queda de mais de 13% em relação ao mesmo período de 2014. Afonso Lobo, titular da Secretaria de Estado da Fazenda, aponta o desempenho da indústria como principal responsável pelos números negativos. A atividade industrial do estado do Amazonas teve uma queda superior a 12%. Então, esta queda impactou todo o conjunto da economia amazonense e também, principalmente, a arrecadação tributária do estado, resultando em queda no emprego, queda na renda disponível e do consumo. Por parte do Executivo, não há previsão de crescimento para 2015 e aposta em um desempenho semelhante a 2014, com 8,5 bilhões arrecadados. De acordo com os deputados aqui da Assembleia, os números representam um sinal vermelho ao orçamento público. Se nós projetarmos isso por mais 3 trimestres, nós teremos uma queda de arrecadação de R$1 bilhão. Isso, obviamente, vai ser um baque considerável nas receitas do Estado, nos seus investimentos e até mesmo nas suas despesas. Nós já tínhamos sinais muito negativos no final do ano passado. É bom lembrar que o Amazonas teve uma arrecadação muito boa no primeiro semestre de 2014, fruto principalmente da venda de televisores na época da Copa do Mundo. Nós tivemos, portanto, um momento muito bom de arrecadação no primeiro semestre do ano passado, mas já observávamos no segundo semestre de 2014 uma queda ligeira de arrecadação que se acentuou a partir do final do ano. Dezembro não foi um ano bom, novembro, um mês bom, nem novembro. E agora nós temos uma crise que vai além da Zona Franca, é uma crise que atinge vários segmentos. Isso é uma prova de que nós estamos perdendo emprego, né? Porque se nós não estamos vendendo. É lógico que no primeiro trimestre há sempre, mas não dessa forma. Essa perca do Estado já reflete nas prefeituras, no ICMS. Da mesma forma que do IPI reflete no Fundo de Participação dos municípios. E isso o que a gente tem que alertar? Que todo mundo tem que se reprogramar. Que o governo também combata a sonegação. Está na hora da Secretaria de Fazenda do Estado sair do berço esplêndido e começar a fiscalizar mais vários outros setores que sonegam impostos. Os parlamentares lembraram ainda as reformas administrativas no Executivo estadual e municipal como ferramenta adequada ao enfrentamento da crise. A diferença é que o governo do Estado, pelo menos, está reconhecendo e está tentando enxugar e diminuir o seu custeio. E o governo federal não, só joga impostos e mais impostos em cima da sociedade. Não podemos deixar de reconhecer que, pelo menos, está agora tentando se adequar à situação sem colocar todo o ônus sobre a sociedade. Nós queremos que o governo federal reconheça também as suas falhas e diminua os seus gastos de custeio, coisa que a Prefeitura de Manaus está fazendo e que o governo federal se recusa a fazer. Tanto para o secretário de Fazenda como para os parlamentares, o governo federal necessita promover um ajuste fiscal das contas públicas. A produção industrial no país também caiu em 6 de 14 regiões pesquisadas no mês de fevereiro. As maiores baixas foram nos estados do Rio de Janeiro e Bahia. Em contrapartida, o Amazonas conseguiu recuperar 2,2% em relação aos meses anteriores. E o adiamento da diplomação e posse do segundo colocado nas eleições para o cargo de prefeito de Coari também foi destaque no plenário Rui Araújo. Os deputados estaduais criticaram a liminar que impediu a diplomação de Raimundo Magalhães, o segundo colocado nas eleições para a prefeitura de Coari.
Segundo os parlamentares, a ação é movida pelo grupo político do ex-prefeito Adail Pinheiro e seria uma manobra para que ocorram novas eleições no município. O Tribunal Regional Eleitoral ainda não tomou uma decisão por conta de um pedido de vistas do processo de um dos magistrados. O deputado Luiz Castro trouxe à tribuna o novo adiamento do julgamento. O parlamentar pede uma solução para a indefinição política em Coari. Nós pedimos que os senhores magistrados da Corte Eleitoral tenham uma visão ética, teleológica, finalística deste processo. Coari atravessa há anos uma tenebrosa passagem histórica em que a sua população foi saqueada do ponto de vista de desvio de dinheiro público que deveria ter sido aplicado na educação, na saúde, na infraestrutura, no desenvolvimento sustentado do município, e foi desviado para o enriquecimento ilícito de dezenas de pessoas e, mais ainda, para a prática de pedofilia e de abusos sexuais contra crianças e adolescentes. O deputado José Ricardo criticou a concessão da liminar e afirma que a demora prejudica a população do município. Imagine que um juiz disse que tinha que suspender a posse do prefeito, né, do segundo mais votado, porque existe um processo que talvez, no seu resultado, na sua decisão, possa anular votos de um outro candidato e, com isso, forçar uma nova eleição. Mas é um processo que nem julgado foi, que não sabe nem do resultado, e esse juiz toma essa decisão e o município está lá, daquele jeito, uma situação instável, essa que é a verdade, e sem um planejamento efetivo, né, na gestão dos serviços públicos. Um município com um grande recurso dos royalties do petróleo e está nessa situação. Caso a liminar seja mantida, serão anulados os votos do terceiro colocado, obrigando a realização de novas eleições. Caso seja derrubada, o TRE deve diplomar e dar posse a Raimundo Magalhães, no cargo de prefeito de Coari. Pequenos e microempresários são alvos de cobranças indevidas. A denúncia foi feita pelo deputado Adjuto Afonso. Segundo o parlamentar, as vítimas caem no golpe por falta de informação. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, é presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Assembleia Legislativa. Foi por meio da FREMPEI que o parlamentar recebeu denúncias de que uma associação está cobrando valores indevidos aos empresários. Uma associação comercial, que ninguém sabe de onde veio, que está estipulando uma cobrança a esses empreendedores no valor de quase R$500. Ora, se o governo abrir mão dos seus impostos, seja ele federal, estadual ou municipal, para que esse empreendedor seja viável para ele, por que nós temos que pagar outras taxas? E o pior é que essas taxas, como é que eles têm acesso a isso aí, né? Eles vão no cadastro do empreendedor, através da junta comercial ou mesmo do SEBRAE, tem endereço, tem dados e ali ele já manda. De acordo com o Adjuto Afonso, a falta de informação é a principal arma usada pela associação para fazer as vítimas. Além do alerta, o deputado afirmou que vai procurar o Banco do Brasil, agência bancária na qual o boleto é emitido, para tentar saber qual associação é beneficiada com os pagamentos feitos. As dívidas dos contribuintes com o poder público vão ser enviadas aos cartórios para cobrança antes de serem ajuizadas nas varas de execuções. Na Assembleia, o deputado Serafim Corrêa alerta que existem práticas que podem prejudicar os tributários. Na última semana, a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Graça Figueiredo, junto com a Procuradoria-Geral do Estado e do município, além do Instituto de Estudos de Protestos e Títulos do Brasil, assinaram o termo de cooperação técnica para reduzir a demanda de certidões de dívida ativa na Justiça do Estado. A ideia é fazer com que as dívidas tributárias e não tributárias de contribuintes com o Estado e município sejam enviadas para protesto nos cartórios, antes de serem ajuizadas nas varas de execução. No Parlamento Estadual, o deputado Serafim Corrêa, do PSB, comentou a medida. Apesar de ver a decisão com bons olhos, ele alerta uma prática que pode ser prejudicial para o contribuinte. Existem protestos de dívidas que não existem, e aí eles transferem para o contribuinte uma obrigação que não é dele. O contribuinte, para sair do SPC, porque quando você é protestado você vai para o SPC, quando ele procura resolver, o cartório diz que quer receber as custas.
como o município e o Estado não são obrigados a pagar a custa, ele faz praticamente uma extorsão do cidadão que não sendo devedor, teve um título protestado. A medida está amparada pela Lei Federal 12.767 de 2012, que alterou a Lei do Protesto. A ideia é evitar que o judiciário fique sobrecarregado com um número grande de ações. E o parlamentar também falou hoje sobre a morosidade de órgãos públicos para solucionar a ocupação irregular de uma área do Distrito Industrial 2. O presidente da Comissão de Indústria da Assembleia Legislativa já havia denunciado a invasão do terreno público da tribuna da casa no final do mês de março. Segundo Serafim Correia, o poder público não está realizando as providências necessárias para impedir a ocupação. É uma omissão federal, estadual, municipal, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, da SUFRAMA, da AGU, enfim, de todos os envolvidos. Aquela área é o Distrito Industrial 2, está reservado a ser uma área para implantação de indústrias e vem sendo invadida há cerca de 20, 30 dias. Eu denunciei semanas atrás, nada foi feito. O parlamentar criticou a atuação do Ministério Público Federal, que requisitou informações da SUFRAMA a respeito da propriedade do terreno. Agora, sabe-se que o Ministério Público Federal tomou a grande providência, entre aspas, que foi enviar um ofício para a SUFRAMA para perguntar se aquela área é da SUFRAMA. Ora, quem mora em Manaus sabe que ali é o Distrito Industrial 2. Agora, quem mora em Ipanema não sabe que ali é o Distrito Industrial 2. Isso é lamentável, que o Ministério Público Federal, que deveria defender o meio ambiente, não saia do ar-condicionado, não tenha a coragem de sair do ar-condicionado e ir lá no Quixito para conhecer aquela invasão, que é a maior invasão de todos os tempos em Manaus. Aproximadamente 5.000 famílias ocupam a área localizada no Distrito Industrial 2 e estão gerando desmatamento do local. E você vai ver no próximo bloco. Médico especializado em cirurgia geral Raimson Monteiro de Souza recebe na Assembleia o título de cidadão amazonense. E deputado Bi Garcia analisa a escolha da presidente Dilma na direção do Ministério da Educação. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao âmbito municipal, área urbana e região metropolitana, há a Comissão de Assuntos Municipais, que possui as seguintes atribuições: políticas públicas, programas, projetos, atividades e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção à pessoa exposta a situações de risco, especialmente na ocorrência de enchentes e vazantes, análise das condições e da qualidade dos serviços públicos constitucionais e voluntários a eles efetuados pelo Estado, visando a redução das desigualdades sociais e intrarregionais.
desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões, além de poder entrar em contato no campo Fale com a Comissão. Novo ministro da Educação, Renato Ribeiro, é empossado no cargo, mas declara que não aderiu ao governo. Na Assembleia, o deputado Bigarcia afirmou que a escolha foi acertada, mas criticou os cortes que a presidência fez na área educacional. Renato Janine Ribeiro foi anunciado no último dia 27 como ministro. O filósofo e professor afirmou em entrevista na edição de março da revista Brasileiros que a presidente Dilma Rousseff não faz política e tem uma concepção de governo autoritária e não dá autonomia aos ministros. Segundo Janine Ribeiro, conforme reproduziu a revista, o governo foi uma decepção do ponto de vista econômico e, por isso, é obrigado agora a adotar uma política tucana. O novo ministro foi empossado nesta segunda-feira, mas durante entrevista à imprensa após a cerimônia de posse, declarou que ao aceitar o convite da presidente, não aderiu ao governo, mas quis contribuir. Janine Ribeiro disse ainda que suas críticas ao governo sempre foram construtivas e que considera uma grande responsabilidade ter sido chamado justamente para dar a sua contribuição na busca pela solução. Durante seu discurso, afirmou que ainda não tem ideia do tamanho do corte no orçamento da pasta, um dos maiores entre os ministérios, mas que a pasta está fazendo um levantamento sobre o que pode ser adiado sem maiores prejuízos. São necessários ajustes na economia. Ao mesmo tempo em que está garantido pela presidenta Dilma, na sua fala de hoje de manhã, que os programas estruturantes essenciais do MEC serão preservados, nós assumimos o compromisso de que este Ministério dará sua contribuição ao ajuste. Até porque o ajuste não é um fim em si mesmo, mas sim um caminho para prosseguirmos no projeto de inclusão social e de melhoria dos serviços públicos, em especial da educação. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado pelo PSDB, Bigarcia, afirmou que a escolha do Executivo quanto à pessoa foi acertada, mas criticou os cortes que a presidente Dilma Rousseff fez mediante medida provisória, aprovada no início do ano, e que retirou cerca de 7 bilhões de reais do setor. O parlamentar afirmou ainda que o governo anda na contramão de seu tema de trabalho, Pátria Educadora. Em janeiro, houve o corte no orçamento da União, da ordem de 22 bilhões de reais ano, né? E desses 22 ano, 7 bilhões são do Ministério da Educação, ou seja, o maior corte aconteceu justamente na Pátria Educadora, que é o lema da presidente para esse ano, fazer uma das melhores metas na educação. Então, você não vai alcançar meta nenhuma fazendo corte, até porque precisa entender uma coisa, educação não é despesa, é investimento. Bigarcia também discordou da colocação do novo ministro quanto aos cortes no orçamento. Janine reiterou a manutenção dos principais programas na área da educação e afirmou que a estrutura não será sacrificada por conta dos ajustes fiscais. Mas, para o deputado tucano, a perspectiva é outra. Aí discordo, né? Claramente está acontecendo hoje, você conversar com qualquer prefeito de municípios brasileiro ou governador, você vai saber claramente de que está havendo corte. Há poucos dias eu tive um encontro com o secretário de Educação, doutor Roscielli, e os cortes, na linguagem do PT, nunca visto na história do Brasil, né? Então, os recursos do Fundeb, que é para patrocinar a educação e a melhoria dos investimentos na educação, estão vindo muito a menor referente ao ano passado. E de um ano para o outro, normalmente, esses recursos eles tendem a aumentar e não diminuir, como está acontecendo. No Dia do Jornalista, a Assembleia Legislativa faz homenagem aos profissionais amazonenses. A proposta foi da deputada Alessandra Campelo, que é jornalista, e falou da missão de transmitir informações.
Comemorado em 7 de abril, o Dia do Jornalista foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa como homenagem a Giovanni Badaró, médico e jornalista que lutou pelo fim da monarquia portuguesa e independência do Brasil e foi assassinado por inimigos políticos. Com quase 20 anos de profissão, o jornalista Iano Sérgio representou o Sindicato dos Jornalistas do Amazonas na reunião. Ele lembrou que o momento exige reflexão sobre a situação da categoria. A votação da PEC 206 de 2012 do diploma dos jornalistas também foi destacada. Na verdade, eu digo que hoje é um dia de reflexão, né? Visto a situação que a gente tem passado, né? A categoria, nosso mercado tem achatado cada vez mais, né? Essa desculpa, né, do cenário mercadológico, né, vem causando ondas de demissões em todos os veículos espalhados pelo país e não é diferente também aqui no Amazonas, né? Então é um momento de reflexão da categoria se unir cada vez mais e um momento também que coincide com a votação da PEC do diploma. Quer dizer, tão esperado depois daquela decisão esdrúxula do ministro Gilmar Mendes em 2009. Desde então a gente começou a lutar incansavelmente, uma luta diária para a gente tentar reverter esse quadro que valoriza a nossa categoria. A deputada e jornalista Alessandra Campelo falou do papel do jornalista na sociedade e da importância de se respeitar e valorizar a classe. Acho que é um momento principalmente da gente agradecer a essas pessoas que se dedicam, que levam a informação para a população, hoje em tempo real, através de redes sociais, da televisão, do rádio, enfim, dos jornais impressos, mas principalmente da gente valorizar muito mais a categoria e está em votação no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que exige o diploma de jornalismo para exercer a função de jornalista, né? O que eu acho que é necessário em cada profissão você ter a formação específica. Por isso, a gente está aqui também torcendo e se solidarizando com todos os colegas jornalistas para que essa proposta seja aprovada e que a gente ganhe esse presente no Dia do Jornalista. A votação da PEC do diploma dos jornalistas, que trata do resgate da exigência de formação superior específica para o exercício do jornalismo, um dos pilares da regulamentação e fundamental para a valorização da profissão, será realizada nesta terça-feira em Brasília, onde, paralelamente, várias entidades e órgãos ligados à causa realizam na Câmara dos Deputados atos pedindo a aprovação da proposta. E nesta terça-feira, dia 7 de abril, é comemorado também o Dia da Saúde. Em plenário, os parlamentares discutiram sobre projetos de lei que tramitam na Casa voltados a políticas públicas que melhorem o atendimento ao cidadão. No dia 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde, uma data criada com a finalidade de conscientizar a população a respeito dos vários aspectos que envolvem o segmento. No Parlamento Estadual, os deputados aproveitaram o dia para destacar projetos de lei de própria autoria sobre o tema. Durante o pequeno expediente, José Ricardo anunciou que vai reapresentar 2 matérias ligadas à fiscalização dos serviços oferecidos pelo Estado à população. O parlamentar do Partido dos Trabalhadores sugere que seja criada uma linha de telefone em que o cidadão possa registrar ocorrências pertinentes ao sistema público de saúde. Outro projeto de iniciativa do deputado pede que nas situações onde o cidadão não consiga o atendimento solicitado, que o Estado possa fornecer certidões que comprovem a situação. Para explicar as razões do não atendimento, da demora, o que aconteceu, para que essa certidão possa ser um instrumento, inclusive, para fazer denúncia, reclamações e cobranças, até judiciais, se for necessário, para garantir o direito do usuário da saúde. Isso está previsto na Constituição. Já o deputado Vanderlei Dallas, do PMDB, lembrou a entrada em vigor da Lei 240/2015, de autoria do próprio parlamentar, que proíbe a venda de seringas descartáveis a menores de 18 anos. Segundo o deputado, a cada dia que passa, cresce o uso de drogas em todo o mundo. Portanto, qualquer medida de combate às drogas é válida. Esse projeto vem para dificultar, para ser um empecilho no uso de drogas por adolescente. Existem 2 tipos de drogas, as drogas naturais e as drogas sintéticas, que são fabricadas em laboratórios. E estas são as que são mais usadas através de seringas para jovens, adolescentes, às vezes
estarem usando. Ao final da sessão ordinária, em comunicado de liderança, o deputado Doutor Gomes, em nome dos médicos César Cortez e Paulo Nasser, presentes no plenário, parabenizou todos os profissionais da saúde no Amazonas. O Dia Mundial da Saúde foi criado em 1948 pela Assembleia Mundial da Saúde e tem como objetivo conscientizar a população a respeito da qualidade de vida e dos diferentes fatores que afetam a saúde populacional. A data foi estabelecida para coincidir com a fundação da Organização Mundial da Saúde. O médico especializado em cirurgia geral Raimson Monteiro de Souza recebeu o título de cidadão amazonense. Nascido em Rondônia, foi secretário de Saúde do Estado. A homenagem foi proposta pelo deputado Sinésio Campos. Formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas em 1987, Raimson Monteiro de Souza é mestre em cirurgia vascular pela Universidade Federal de São Paulo. Desde então, se tornou um profissional de destaque na sociedade amazonense. Em 2013, o médico participou do projeto de apoio ao SUS Escola de Transplantes do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A atividade profissional ao longo de décadas foi reconhecida com uma homenagem na Assembleia Legislativa. Natural de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, Raimson recebeu o título de cidadão amazonense. É fruto de trabalho, entendeu? Eu acho que, primeiro, eu fico muito lisonjeado com essa honraria. E eu tenho certeza absoluta que é um reconhecimento do meu trabalho na cidade, a minha vida, a minha família que construí aqui. Eu estou há mais de 30 anos nessa cidade. Amigos e familiares lotaram o plenário Rui Araújo e se emocionaram. A autoria foi do deputado pelo PT, Sinésio Campos, e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. A gente faz uma justa homenagem ao cidadão, ao jovem que chegou aqui, ingressou na Escola Agrotécnica Federal de Manaus, não voltou mais para a sua cidade natal, mas constituiu família aqui no Amazonas e, sobretudo, continua até hoje prestando relevante serviço ao nosso Estado. Então, a medicina, a pessoa do Dr. Raimson Monteiro faz com que todos os deputados, de forma unânime, concedessem o título de cidadão do Amazonas. Raimson Monteiro de Souza já foi secretário de Estado de Saúde, secretário executivo adjunto de Manaus e preceptor do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular e coordenador da Comissão de Residência Médica do Hospital Universitário Getúlio Vargas. A sessão especial foi comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto. Deputado Cabo Maciel solicita a construção de um centro integrado de segurança em Humaitá. E deputado Augusto Ferraz destaca em plenário a troca de presidente da Eletrobras. Veja no resumo de notícias. Deputado Cabo Maciel, atendendo a um pedido da Secretaria de Segurança Pública, solicitou a construção de um centro integrado de segurança no município de Humaitá para dar apoio ao Corpo de Bombeiros, Detran e Polícia Militar da cidade. Durante sessão plenária, o deputado Augusto Ferraz destacou a troca de gestor da Eletrobras. Segundo o parlamentar, o substituto do ex-presidente da instituição será um executivo de Brasília e afirmou ainda que a troca não soma ganhos para a população. Deputado adjunto Afonso participou da reativação do projeto Estimular, uma iniciativa da Assembleia Legislativa em parceria com a Associação Comercial do Amazonas. O projeto oferece a 50 idosas aulas de corte e costura, crochê, bordados, pinturas em tecidos, entre outros artesanatos, no intuito de estimular a atividade física e gerar renda para quem vive de aposentadoria. Na sessão plenária, o deputado Francisco Souza fez uma avaliação da segunda reunião da Comissão de Turismo e Empreendedorismo da ALEAN. De acordo com o parlamentar, estudantes e professores do curso de turismo discutiram os problemas enfrentados e apresentaram reivindicações de melhorias na área. Decidimos que faremos do dia 4 a 8 de maio a Semana Estadual do Turismo, porque no dia 8, com uma sessão especial, nós vamos comemorar, lei de nossa autoria, o Dia do Turismo, o Dia Estadual do Turismo. Então, neste encontro, que muito nos alegrou, a ideia inicial, convidando os representantes de sala de aula,
fazer com que o Poder Legislativo esteja próximo também dos universitários. Moradores do bairro Oswaldo Frota, na zona norte de Manaus, se preocupam com o cronograma da obra de um estádio que está sendo construído no local. A deputada Alessandra Campelo visitou a área e pretende levar ao conhecimento do Estado o pleito da comunidade. O estádio comunitário da Zona Norte recebeu aporte financeiro de quase 2,5 milhões de reais e o início da obra, de acordo com moradores, foi no primeiro semestre do ano passado. Apesar do período chuvoso, as obras avançam, mas a entrega, que seria em setembro do mesmo ano, vai ter de esperar. O prazo, na verdade, era de 6 meses para entrega para a obra, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, porque tem o período de chuva, que ele começou mais ou menos no período de chuva, então é muito difícil trabalhar nesse período. Convidada pela Liga Esportiva do bairro Oswaldo Frota, onde o estádio está localizado, a deputada Alessandra Campelo visitou as obras nesta terça-feira. A parlamentar fez elogios à estrutura, com ressalvas apenas ao campo, que precisa de alguns detalhes para ser finalizado. A preocupação da parlamentar, uma das idealizadoras da obra, quando ainda à frente da Secretaria de Esportes do Estado, é que o espaço não seja destinado aos moradores. Agora, na Assembleia Legislativa, a parlamentar pretende intermediar o pleito da comunidade junto ao governo do Estado. E agora o que a gente vai solicitar ao governo é que faça uma administração compartilhada com a comunidade, né? A comunidade hoje não tem condições financeiras de assumir a administração desse campo. A manutenção da energia, do gramado, é uma coisa cara para a comunidade. Mas a comunidade precisa ter prioridade no uso do campo. Porque esse campo está aqui para servir à comunidade, não para servir a clubes particulares ou a grandes clubes. Claro que esse estádio pode ser emprestado para partidas do Campeonato Amazonense, para partidas do Peladão, para partida de Copa dos Bairros ou qualquer outro tipo de campeonato que tenha na cidade. Mas o que a gente quer é que a prioridade no uso seja para os peladeiros, para o pessoal da comunidade. A deputada conversou com os moradores e ainda esta semana deve formalizar as providências junto aos órgãos responsáveis. O deputado democrata Augusto Ferraz falou hoje sobre a situação do futebol amazonense. Em pronunciamento, o parlamentar cobrou maior atenção ao tema, que envolve geração de trabalho e renda. Após assistir a 2 jogos do Campeonato Amazonense de Futebol, o parlamentar ocupou a tribuna para chamar a atenção das autoridades estaduais, dos tomadores de decisão e dos formadores de opinião para que dediquem maior atenção ao esporte. Ferraz lembrou que Manaus sediará 6 jogos das Olimpíadas Rio 2016, sendo 4 do torneio masculino e 2 do torneio feminino, e que já sediou 4 partidas da Copa do Mundo de 2014, mas que nada disso serviu para melhorar as condições dos jogos dos times amazonenses. Eu fiquei triste com aquela condição de o estádio vazio, que lá se encontra o nosso futebol decadente, um futebol precário, um futebol sem olhar. O deputado considera que a pouca presença de público retrata exatamente a atual situação do esporte no estado. Na partida nacional IFAST, ocorrida no fim de semana, um estádio com capacidade para 10 mil pessoas recebeu um público de pouco mais de 1.500 frequentadores. Ferraz crê que a atuação da Federação Amazonense de Futebol, a FAF, deixa a desejar e que tudo passa por dar valor à prata da casa. Os servidores da Assembleia Legislativa participaram nesta terça-feira de um culto ecumênico, ainda em celebração à Páscoa. A história dos últimos dias de Jesus Cristo na Terra foi relembrada durante a cerimônia. Ó Rei de amor, o pranto fez sem alegria, um dia em glória de retornar. A celebração foi realizada no auditório Belarmino Lins. Todos os servidores da Leam foram convidados para participar e acabaram lotando o local. O culto contou com a representação das igrejas católica e evangélica. Orações e músicas lembraram a trajetória de Jesus Cristo. A ideia de ressurreição e de renovação foram difundidas entre os presentes. O verdadeiro significado da Páscoa também foi exposto. Se a gente não estiver sempre atônitos da importância de Jesus em nossas vidas, é possível que a gente esqueça. E a gente nunca deve esquecer, porque é algo diário, a lembrança de Jesus em nossas vidas, que Ele ressuscitou. Porque a decisão é tomada aqui,
mas o dia a dia é vivido aqui nessa terra. Então é importante sempre lembrar, não só nesse período de Páscoa, mas todos os dias, porque Jesus ressuscitou e Ele é a nossa esperança. Os deputados Augusto Ferraz, Abdala Frache, Francisco Souza, Davi Almeida, Carlos Alberto, Alessandra Campelo, Serafim Correia, Sinésio Campos, Dermilson Chagas e o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, participaram do culto ecumênico. O chefe do Legislativo lembrou da importância de reunir os servidores da casa para um momento de confraternização. Nós pertencemos a um Estado laico, mas a grande maioria dos brasileiros realmente são cristãos, e dentro desse sentimento cristão de que Cristo ressuscitou para nos salvar, para tirar nossos pecados, nós fizemos aqui um culto ecumênico que foi celebrado pelo pastor Judson e pelo padre Graciomar, onde os funcionários da casa foram convidados para participar dessa celebração e para fazermos nossas orações, principalmente pelo motivo da Páscoa, mas também para que a gente possa confraternizar e pedir a Deus que os nossos trabalhos aqui sejam cada vez melhores executados dentro do sentimento cristão. O evento também serviu para divulgar a campanha realizada pela Lean em solidariedade aos amazonenses afetados pelas cheias no interior do estado. E a Assembleia tem aí essa campanha de solidariedade também divulgado para a sociedade. Quem puder nos prestigiar cedendo esse tipo de produto para casa, tenho certeza de que esses produtos, esses alimentos, esses mantimentos serão entregues às pessoas mais necessitadas e sem nenhum tipo de orientação política nesse caso. Quando tem alguém, quando tem uma população, uma comunidade onde a vida está sendo ameaçada, nós cristãos que acreditamos na ressurreição do Senhor, nós temos que nos colocar em campo de ação e principalmente nos organizar, nos solidarizar com esses que mais precisam. De modo que eu aproveito até para parabenizar a Assembleia Legislativa por ter essa iniciativa de ajudar aqueles irmãos e irmãs que sofreram com as enchentes também. A campanha de arrecadação de donativos vai até o dia 15 de abril. Qualquer cidadão pode ajudar com alimentos não perecíveis, fraldas adultas e pediátricas e sandálias de borracha novas. Confira agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Parlamentares alertam para a possível crise econômica no Amazonas com a queda na arrecadação tributária. Deputada Djuta Afonso denuncia cobrança indevida a pequenos e microempresários. Médico Raimson Monteiro recebe na Casa Legislativa o título de cidadão amazonense. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Uma ótima noite para você e até mais.